Vamos desmistificar a profecia de Kenal Reagan. Vamos interpretá-la da forma que Deus o deu, já que foi Deus que o deu, sobre a morte do irmão Branham. Eu não duvido que a profecia é verdadeira, que foi Deus que o deu mesmo. Eu só duvido que a interpretação que a denominação está dando esteja correta. Como sempre, a denominação faz isso. Deus fala uma coisa, eles interpretam outra. Interpretaram tudo errado dos parágrafos do irmão Branham, interpretaram Mateus 28:19 erroneamente e interpretaram errado a profecia de Kenal Reagan. Mas vamos ler primeiro a Bíblia. E Caifás, um deles, Kenal Reagan, um deles, que era sumo sacerdote naquele ano, lhes disse: vós nada sabeis, nem considerais que nos convém que um homem morra pelo povo, e que não pereça toda a nação. Ora, até aqui Caifás achava que a profecia estava dizendo que Jesus tinha que morrer para que toda a nação não perecesse, no sentido de ouvir a doutrina errada de Jesus e perecer na heresia. Você concorda comigo? Raciocine comigo agora. O que Caifás achou que a profecia dele estava dizendo? Ele achou que Deus tinha dito para ele: é melhor que Jesus morra do que toda a nação perecer na heresia dele. Pois é, o próprio Caifás, que fez a profecia da morte de Jesus, interpretou errado sua profecia, porque no verso subsequente, versículo 51, João dá a interpretação correta. João explica que a interpretação correta é esta aqui. Ora, ele não disse isso de si mesmo, mas como sendo ele sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus devia morrer pela nação, mas não no sentido de que ele tinha que morrer para que a doutrina errada dele não contaminasse as pessoas, mas que ele devia morrer para salvar a alma das pessoas. Viu, Caifás? Você interpretou errado sua própria profecia. O apóstolo João interpretou-a corretamente. Então eu agora vou interpretar corretamente a profecia de Kenal Reagan sobre a morte do irmão Branham, porque o próprio Kenal Reagan e as denominações interpretaram-a errado, assim como Caifás. Eu nunca tinha olhado na profecia de Kenal Reagan, mas quando ouvi ele mesmo falando, sem a interpretação dele, deixando somente o que Deus falou, minha alma se encheu de alegria e minha fé nesta mensagem aumentou ainda mais, pois nesta profecia Deus confirmou que o irmão Branham era um profeta de Deus e que sua mensagem dele como profeta prosseguiria depois da sua morte. Traduzindo, agora essas coisas podem ser ditas, mas na época não podia se dizer muito a respeito disto. Mas nos dias da Voz da Cura, havia uma revista chamada Voz da Cura. Cerca de 120 de nós pregadores usávamos ela como divulgação. A não ser Oral Robert, todos que pregavam a cura na América usaram esta revista, Voz da Cura. E nós tínhamos um reavivamento de cura em todos os feriados de ação de graça. Eu estava pregando em 1964. Eu era um dos que falava na Convenção dos Homens de Negócio, em Phoenix, Arizona. E o irmão Robert pregou no jantar de sábado à noite. Foi a única vez que vi o jantar do sábado à noite ser um sanduíche frio. E pelo cheiro e pelo gosto, aquela comida parecia que tinha sido mergulhada no querosene. Não preciso nem dizer que nem comi o meu prato. E no final, o irmão que era da nossa diretoria, que também estava presente, seu pai, sua mãe e ele eram secretários do Tesouro.
E o irmão Daniel também estava lá, que era solteiro na época, indo para a universidade no sul da Califórnia. E fomos a um restaurante próximo para comer. E estávamos assentados lá, nem tínhamos pedido nada ainda, porque tinha muita gente. De repente, o Espírito de Deus veio sobre mim. Como foi com Caifás, né? Eu sabia quem era isto. E eu disse para eles, preciso orar agora. Um dos irmãos falou para o garçom que nós não ia pedir nada e que íamos sair. Eu disse, vamos para o quarto de vocês ou para o nosso. E fomos para o nosso. E começamos a orar ali mesmo, assentado na cama. Oramos um pouco em inglês e depois em outra língua. E o Espírito Santo desceu sobre mim e eu profetizei por cerca de 2 horas. Eu gostaria de ter gravado, mas um irmão anotou a maior parte. Bem, e o que quero passar para vocês e para os pregadores particularmente, era o último sábado à noite do mês de janeiro de 1964. Opositores, vocês têm que crer nele, que ele teve essa profecia, porque ele não gravou. E a profecia nos falou de coisas que aconteceria relacionadas ao Vietnã, de coisas que aconteceria sobre a política da nação, coisas que aconteceriam com as famílias. E também disse que é bom saber que essa profecia ele não gravou e que ele só falou disso depois que o Branham morreu. A profecia dizia que no fim do ano de 1965, aquele que agora está na vanguarda ou em destaque no ministério de cura, o irmão Branham, e que atua no ofício de profeta, morrerá, sua vida será tirada. Satanás destruirá sua vida, mas sua alma será salva e suas obras seguirão. Agora veja, irmãos, ele interpretou errado a profecia. O que a profecia diz? Aquele que está no meio de vós agora com o ofício de profeta. Não disse assim, aquele que está no meio de vós agora se dizendo ser profeta, que é um falso profeta. Mas aquele que está no meio de vós com o ofício de profeta. Deus disse para Kenal Reagan que o irmão Branham era um profeta. E depois eles foram dizer que o irmão Branham é falso profeta. Na profecia, Deus não disse assim, eu vou tirar a vida dele. Mas disse, Satanás vai tirar a vida dele. Só quem tira a vida de outra pessoa é quem tem raiva daquela pessoa. Na profecia, Deus estava dizendo que Satanás tinha raiva de Branham e ia tirar sua vida. E se Satanás tinha raiva de Branham é porque ele era um profeta de Deus. A profecia também diz que a alma de Branham seria salva. E que as obras dele seguiria depois, meu Deus do céu. A profecia está dizendo que a mensagem de Branham ia continuar depois. Se Branham morreu por ter pregado alguma coisa errada, Deus teria dito, vou tirar a vida dele para encerrar essa doutrina dele. Mas Deus disse não, as obras dele vai continuar depois. Em outras palavras, não pense Satanás que tirando o meu servo vai acabar com a doutrina dele. Ela vai continuar depois. Bom, esta é a profecia. Depois, irmãos, ele próprio, Kenal Reagan e outros ministros começaram a pregar que o irmão Branham morreu porque estava pregando doutrina errada. Estava batizando em nome de Jesus, que segundo eles está errado. Aquilo que Pedro fez em Atos 2:38, Atos 10:48, que Paulo fez em Atos 19, versículo, que ele disse que isso estava errado. Crê que Deus é um só, diz que tem que ser 3. Então eles interpretaram errado, mas eu não vejo aí, se você vê a profecia, ela não está errada. O que Deus está dizendo na profecia é que Satanás ia tirar a vida do profeta dele. E Deus disse, ele está no meio de vós e ele é um profeta. Agora vem Kenal Reagan depois e todos esses loucos dizendo que o irmão Branham é falso profeta, quando Deus na profecia disse, ele é um profeta. Ele está no meio de vós e ele é um profeta. Satanás vai tirar a vida dele, mas as obras dele vai seguir depois. Glória a Deus. Por isso que eu não saio dessa mensagem.